Estava navegando pelo YouTube quando me deparo com este vídeo. Todos querem fugir do Brasil. Eu voltei, vou dizer o porquê. Esse vídeo é do canal o Rafael Nômade, muito bom canal, recomendo. E pelo que eu entendi aqui do vídeo, o Rafael, ele mora na Alemanha, já morou em outros países como Espanha, Irlanda, e eu vou dar a minha opinião da França. Então a gente vai capturar as informações que estão nesse vídeo e eu vou transformá-las em informações sobre a França, do ponto de vista da França. Então, bora começar. Eu morei em 3 países na Europa: Irlanda, 1 ano e 3 meses, Alemanha, 6 meses, Espanha, 3 anos. Quase 5 anos da minha vida morando fora. Trabalhei como engenheiro de software sênior em um dos maiores bancos digitais da Europa, o N26. Declarei meu imposto fora do Brasil por 5 anos no total. Bom, no meu caso, eu só morei na França. Moro há 8 anos na França. Ainda tem 2 anos que eu estudei na França lá atrás. Então, total, são 10 anos de França, sempre em região de Paris. E eu declaro meu imposto, obviamente, na França desde que eu mudei para cá, há 8 anos. E eu trabalho num banco francês, tá? Mas não como engenheiro de software como o Rafael, em outra profissão, mas não deixa de ser um banco. Qualidade de vida que a maioria dos brasileiros sonha em ter, e depois de visitar mais de 70 países e viajando por 3 anos consecutivos, eu voltei pro Brasil. Como assim, cara? Você é maluco? Como é que você teve a oportunidade de morar fora? Você viajou tanto, por que você não voltou pra fora? Por que você não volta pra fora? Se você tem tanto acesso, conhece tanto mundo aí, conhece tantos lugares, por que você não volta pra algum lugar que você realmente gostou? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero trazer aqui uma experiência real, uma experiência sincera. Não é um vídeo sobre fica no Brasil que é melhor, não é isso, porque eu acho que tem os lados positivos e negativos de morar fora, e também aqui no Brasil, eu acho que no Brasil também tem bastante negativo, né? A gente tem que concordar. Mas eu quero trazer aqui um pouco da minha experiência, da minha realidade e alguns pontos aqui, alguns argumentos que realmente vão fazer você refletir sobre isso, caso você esteja pensando em se mudar e morar fora do Brasil. Pessoal, aqui minha ideia também não vai ser nem fique no Brasil, nem venha para a França. Vai ser realmente ponto a ponto qual é a vantagem, quais são as vantagens, quais são as desvantagens de morar na França. Sem mais enrolação, motivo 1, a conta financeira. Aqui eu vou trazer 2 historinhas para vocês entenderem mais ou menos a minha situação, que eu sei que é exceção. Situação A, você é um engenheiro de software sênior em Berlim, na Alemanha. Trabalha para uma fintech tipo a N26, que foi onde eu trabalhei. Salário bruto na Alemanha para esse cargo é de 60 a 80 mil euros por ano, vamos considerar a média, 70 mil euros. Ou seja, 5.800 euros por mês. O imposto alemão come 40%. 40%, gente, isso aqui não é exagero, é 40% direto da fonte do salário. Se você acha que o imposto no Brasil é caro, é porque você não morou na Alemanha. A diferença é que, claro, na Alemanha o imposto é bem utilizado, né, diferente do Brasil, mas isso é outro tópico. Desse valor de 5.800 euros, sobra 3.480 euros líquido na sua conta. Aluguel de um apartamento em Berlim, 1.500 a 2.000 euros. Vamos considerar um valor menor, de 1.500. Comida, uns 500 euros. Transporte e lazer, mais uns 500. E coloque uns 200 euros de margem de erro. Isso é para você viver dignamente, com qualidade de vida e sem passar perrengue e sem passar vontade também. Tudo isso para uma pessoa solteira. Vai sobrar na sua mão 780 euros por mês. Guarda esse valor, 780. Sobre os impostos. Estou aqui no site oficial do governo da França, que disponibiliza uma calculadora de impostos, desde que o empregador paga até o que você recebe líquido no fim do mês no bolso. Então, se a gente colocar aqui, ó, montante valor anual, eu coloquei aqui os 70 mil euros por ano, que o Rafael mencionou ali no vídeo dele. Inclusive, a gente vai discutir um pouquinho sobre esse valor, seria mais alto, talvez, aqui na França. Mas com um salário desse anual, se a gente colocar em valores mensais, seria ali os 5.833 euros por mês. Sabendo que esse é o salário que o empregador te informa, porém na França, o que sai do bolso do empregador seria 8.366 euros. Então, se a gente colocar aqui, ó, 8.366 dividido por 5.833, tá dando aqui, ó, que o empregador, ele te envia 1, mas paga 1,43. Então, o empregador aqui, a empresa onde você trabalha, já está pagando 43% de imposto sobre o salário que ele te envia. Entretanto, o salário que o empregador te envia, que ele te oferece, é o salário bruto, ainda não é o que você recebe no bolso. O que você recebe no bolso é o salário líquido no final, a última linha.
O salário líquido, aqui o que eles chamam na França salário líquido, na verdade ainda não é o salário líquido. A diferença entre esse bruto e esse líquido são a aposentadoria, seguro de saúde, seguro-desemprego, são todos os seguros aos quais o trabalhador tem direito. Então, isso aqui são cotizações para o seguro. Então, antes de pagar o que se chama realmente imposto de renda, você recebe 4.609 euros por mês. Porém, tem ainda que pagar o imposto de renda. Após pagar o imposto de renda, você fica com 3.852 euros por mês no bolso, tá? Isso aqui é líquido mesmo, é o que cai na sua conta bancária. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. 3.852 euros por mês, dividido por 5.833. Então, sobra no bolso 66% do que o empregador te oferece. Então, o imposto na França, pelo que eu entendi aqui, é um pouco mais baixo do que na Alemanha. Tá aqui, para essa faixa de salário, tá 34% total, considerando todas as cotizações e todo o imposto de renda, 34%. Então, fica um pouquinho a mais do que o valor que ele mostrou ali no vídeo. Agora, uma outra coisa que eu queria comentar, isso é a parte do imposto, né? Então, 3.852 euros. Vamos manter esse número em mente. Agora, eu queria comentar sobre o salário, tá? Esse salário é o net, após o pagamento dos seguros aos quais o trabalhador tem direito, daria 4.609 euros por mês. Se a gente colocar esse valor aqui nesse site, negalité.fr, que é desigualdade.fr, é um site aqui ligado ao governo, é uma ONG talvez, ligado ao governo, que informa, você ganha mais do que quantos por cento da população, tá? Então, se a gente colocar esse salário de 4.609 por mês, aqui já é o salário mensal e o líquido mensal, aqui dá que 91% das pessoas ganham menos do que você. O 91% pode parecer bastante, né? Pô, eu ganho mais do que 91% dos franceses. Só que nesse 91% estão trabalhadores que têm e que não têm ensino superior, trabalhadores que trabalham e que não trabalham em escritório. E a gente sabe que a maioria dos trabalhadores não trabalham em escritório, não tem ensino superior. E a realidade do Rafael ali é uma realidade de ensino superior, trabalho em escritório, etc. Então, talvez ainda seja um pouco realista, talvez esse salário seja um pouco maior, talvez 6.000 euros por mês, para cobrir 95%. Aí está, 95%, 6.000 euros por mês, e 6.000 euros por mês líquido equivale a 4.800 euros por mês, líquido, né? Que cai no bolso mesmo seria 4.800 euros por mês. Mas assim, o valor não me assusta, tá? Não seria muito mais alto. Se fosse mais alto, não seria muito mais alto do que isso, tá? Então vamos voltar aqui para o 5.833, que dá ali os 3.851 euros. Mas você vê a diferença, né? Ó, se passar de um para o outro, tava aqui 4.800, né? Aumenta 1.000 euros. A gente viu ali o Rafael comentando que sobra no final 700 euros. Se você ganhasse a mais, no final, em vez de sobrar 700 euros, sobraria 1.700 euros, tá? Então, agora, comentário também sobre... se a gente fizer as contas aqui, então vamos começar aqui do salário mensal. Se a gente pegar aqui, ó, 3.851 euros, a gente vai anotar aqui, que é o que sobra no final do mês, dado o salário que o Rafael colocou ali no vídeo, que talvez seja um pouquinho maior na França, tá? Aí vamos pegar aqui apartamentos. Ele colocou uma média de 1.500 euros para apartamento. Eu vou considerar que uma pessoa que ganha um salário desse e que trabalha no escritório tem que morar em Paris, tá? Você pode morar fora de Paris e pagar mais barato? Pode. Isso é totalmente perfeito, tá? Eu moro fora de Paris, moro do lado de Paris e pago. Quando eu morava de aluguel, eu pagava menos do que isso. Mas vamos considerar o caso aqui mais conservador. Pô, eu quero morar em Paris, tá? Eu coloquei aqui, ó, morando em Paris, apartamento para alugar, coloquei o máximo 1.500 euros para ver o que aparece. Ó, e aparecem 1.500 anúncios, tá? Então tem bastante anúncio aqui, ó, abaixo de 1.500 euros. Ó, aqui tudo bem, 14 metros quadrados, ok, não tá dentro. Vamos tirar aqui os metros quadrados, ó. Vamos colocar que no mínimo tem que ter 30 metros quadrados. Ó lá, cai para 500 anúncios, mas ainda tem anúncio, tá? Então, esse aqui, ó, 37 metros quadrados, 1.420 euros.
33 metros quadrados, 1.350 euros. Esse aqui, ó, 52 metros quadrados, 1.400 euros. Então, é possível, tá? Um apartamento decente, ó. Você vê, não tem nada de absurdo nesse apartamento aqui. É um apartamento decente, de 50 metros quadrados, que uma pessoa solteira, né, consegue viver tranquilamente, que é o caso ali que a gente estava analisando no vídeo, seria para um solteiro. Ó, aqui, ó, 987 euros por mês, 32 metros quadrados. Também apartamento honesto, nada de mais, nada de menos. Bom, eu acho que essa faixa de valor de 1.500 euros é uma faixa de valor relativamente confortável. A gente poderia colocar até um pouquinho menos. Por 1.400 euros dá para alugar um apartamento em Paris que tenha aí, que seja um apartamento ok. E dá para fazer com esse valor. Então vamos colocar aqui, ó, vamos colocar 1.400 euros do aluguel. Então menos 1.400 euros. Agora eu preciso pegar aqui os custos que ele tinha mencionado anteriormente. Então ele mencionou aqui, vamos ver de novo. 300 euros sobra 3.480 euros líquido na sua conta. Aluguel de um apartamento em Berlim, 1.500 a 2.000 euros. Vamos considerar um valor menor, de 1.500. Comida, uns 500 euros. Transporte... Comida, 500 euros. Tô de acordo. Na França, uma pessoa gastaria 500 euros de comida? Sim, gastaria. Dá para gastar. Mas assim, para não passar, como o Rafael falou, para não passar vontade, para ficar tranquilo, tá? Uma pessoa consegue tranquilamente com 500 euros fazer o supermercado todo mês. Transporte, 95 euros por mês é o transporte aqui em Paris, transporte público. Que mais que ele colocou aqui? Lazer mais uns 500 e coloque uns 200 euros de margem. Lazer, 500. Vamos colocar aqui, ó, um restaurante final de semana, 25 euros vezes 2 vezes por final de semana, vezes 4 finais de semana no mês, dá 200 euros. Eu acho que 500 euros para lazer é um pouco demais, tá? Eu colocaria aqui, vamos colocar aqui exagerado, uns 400 euros por mês por pessoa. Que mais? 200 euros de margem de erro. Bom, a parte de saúde não precisa pagar nada, é público. Educação também, para se tiver filho, no caso aqui também é um solteiro, não precisa pagar nada. Então, acho que os valores são esses mesmos. Então, aqui sobraria, no final do mês, tirando todos os custos, sobraria 1.400 euros. Eu colocaria aqui custo de internet, custo de eletricidade, etc., né? Aqueles custos mensais. Mas isso aqui na França é muito barato mesmo. Exagerando internet, eletricidade, tudo. Eu colocaria aqui uns 100 euros. Além disso, bom, durante o mês você tem que comprar roupa, comprar alguma coisa que você quer. Colocaria aqui, já está incluído um pouco no lazer aqui. Mas colocaria aqui, 200 euros de margem. Então, sobraria aí os seus 1.100 euros. Isso partindo daquele salário lá que ele passou. Que talvez seja um pouquinho mais aqui na França, tá? Então, vamos colocar aí uma base de uns 1.200 euros que sobra no final do mês. De erro. Isso é para você viver dignamente, com qualidade de vida e sem passar perrengue e sem passar vontade também. Tudo isso para uma pessoa solteira. Vai sobrar na sua mão 780 euros por mês. Guarda esse valor, 780. Beleza. Nossa, aqui Situação deu B, esse mesmo engenheiro, mesma capacidade técnica, mas agora trabalhando 100% remoto para uma empresa americana morando no Brasil. O salário é em dólar e o mesmo valor, 5.800, só que agora dólar. Esse valor é totalmente factível, tá? Especialmente se você trabalha com TI. Quem é da área de TI sabe que esse valor é possível para um cargo de sênior. Mas agora você está no Brasil. Esse valor recebido na sua conta do Brasil pela remessa online hoje daria em torno de R$ 29.200. Está no Brasil e recebe como PJ. Então desses R$ 29.200 que você vai receber na conta, a gente precisa considerar o imposto sobre a nota, que varia de 6% a 15% dependendo do fator R, que eu não vou entrar em detalhes, mas vamos considerar um caso realista, 11% ao mês. Isso é bem plausível e está dentro da lei. Desse valor a gente tira 3.000 de aluguel, isso considerando um aluguel em São Paulo, num apartamento bom, 1.500 de alimentação, transporte e lazer mais uns 1.500, tira R$ 1.000 de plano de saúde e uns 1.000 de margem de erro. Vai sobrar 18.988, quase R$ 19.000. Gente, 780 euros na Europa não tem o mesmo poder de compra que 18.000 reais no Brasil. 780 euros na Europa, se fosse a 10... Beleza, então ele fez uma comparação aqui, trabalhar como CLT na Europa versus trabalhar como PJ no Brasil, trabalhando para uma empresa americana.
Bom, aqui na França seria possível também trabalhar para uma empresa americana na França, uma empresa americana dos Estados Unidos, morando na França, só que via PJ. Poderia abrir uma empresa na França. Então ali ele passou o imposto sobre a nota, né? O imposto sobre a nota que ele passou ali é 11%. Na França, o imposto sobre a nota até 40 mil euros por mês, por 40 mil euros por ano de faturamento é 15%. Então, um pouco mais alto que no Brasil. E depois dos 40 mil euros de faturamento, aí sim, o imposto sobre a nota é 25%, tá? Isso para quem criando uma empresa. Bom, veja, só que isso é um dinheiro que cai na empresa, né? Depois que o dinheiro da empresa vem para o seu bolso, aí tem que pagar o imposto de renda, que é que é essa calculadora aqui que a gente usou, tá? Bom, dê uma olhadinha aqui no ChatGPT, como é que funciona no Brasil. Então, realmente, né? Uma empresa que recebe 100 mil reais vai pagar ali um imposto na nota de 15 mil, mais ou menos, né? Ele deu 11%, vamos colocar 15% para ficar igual à França. Então, o lucro líquido está 85 mil. Aí, desses 85 mil, você paga uma pequena parte, né? 10 mil só como salário, que aí vai pagar imposto de renda, e o resto você usa como distribuição de lucro. E no Brasil, os dividendos, né? Não tem imposto. Então, realmente, dá para fugir do imposto usando o PJ no Brasil. Na França, isso não seria possível, porque na França você vai pagar aqui, ó, 100 mil, vamos botar 100 mil euros, vai. Você paga os 15% na nota, é mais até, né? Porque até 40 mil de faturamento é 15%, acima de 40 mil é 25%. Então, vamos botar aqui, para facilitar, 15% sobre 85 mil. E desses 85 mil, o total pagaria imposto de renda, né? Não tem como, se você distribuir como lucro, também não pagaria imposto de renda, mas pagaria um imposto sobre dividendos, que é alto na França. O imposto sobre dividendos é 31%. Então, é melhor você distribuir como salário para pagar o imposto de renda, que ali no comecinho, né, quando você não ganha muito, chega no máximo a 30%, do que pagar a distribuição de lucros, que já é desde o começo, desde o primeiro euro, 31%. O Brasil, por ter essa isenção de imposto sobre dividendos, faz com que seja muito interessante ser PJ. E então, ali comparando, né, um PJ no Brasil que ganha a mesma coisa que uma pessoa que trabalha com um contrato de CLT na Europa, claro, o Brasil vai sair muito na frente porque tem essa isenção de dividendos, de distribuição de lucro, que faz com que no Brasil se pague muito menos imposto quando se usa PJ. 10 anos atrás, uma pint de cerveja, sei lá, uma Guinness, você paga 5 euros. 10 euros eu pagava num voo ida e volta para Paris. Vocês têm noção disso, gente? Esses voos não existem mais. Então a qualidade de vida na Europa tá cara. As pessoas não falam isso, romantizam bastante, mas tá cara. A gente não pode negar isso. Um hostel em qualquer lugar na Europa é 50 euros para dividir com 10 pessoas em beliches. Resumindo, o que esse motivo significa? Sobre os hotéis, tá? Uma viagem, um hotel, não sai para uma praia no verão. Um hotel para 2 pessoas, você e sua companheira, sem dividir com outras pessoas em beliches, etc, etc. Não sai por menos de 80, 90 euros por noite, tá? Agora a parte dos voos. Olha, eu tô aqui no site da companhia Transavia, colocando um voo aqui de Paris para Palma, em Maiorca, né? Que é uma ilha na Espanha, onde tem praias maravilhosas. Você pode querer ir para lá no verão, por exemplo, em agosto. Tô vendo aqui que tem preços variando de 40, 50, até 80, 100 euros, tá? Isso só a ida. Então, não. Voos de 10 euros realmente não tem, ou tem só fora de época e um aeroporto super longe, tá? Um aeroporto normal, perto de Paris, no verão, indo para uma praia, você vai pagar aqui 50 euros, o que é pouco, né? No Brasil, 300 reais uma passagem de avião, normalmente no Brasil é mais que isso, tá? Então, aqui eu considero ainda que tá barato, porém não é 10 euros. A Europa é lugar para quem quer qualidade de vida e não se importa em juntar dinheiro, em pensar em uma aposentadoria, em ter suas finanças ali controladas, né, ter tudo sob controle. Não é esse lugar, não é lugar para fazer dinheiro. Bom, a Europa não é lugar para fazer dinheiro. Então aqui na nossa conta a gente chegou aqui em 1.200 euros.
Se a gente multiplicar isso aqui por 6, vai dar R$ 7.200. Ali na conta do Rafael, ele conseguiu chegar em R$ 18.000. Bom, realmente, você guardar R$ 18.000 ou guardar R$ 7.200, é melhor guardar R$ 18.000 no Brasil, né? Mas essa vantagem tá vindo ali da grande vantagem de impostos, da pejotização no Brasil, né? Agora, se a gente comparar um CLT no Brasil com um CLT na Europa, talvez aí seja diferente. Estados Unidos é um lugar que você faz dinheiro. Eu posso dizer porque eu visitei alguns lugares lá, né? Eu fui para Califórnia, visitei as high-techs lá, e o salário lá é astronômico, realmente você consegue fazer uma grana, mas o custo de vida lá também é alto. Então é muito compatível ali. Se você ganha um salário muito alto, o seu custo também vai ser alto. Claro, você tem um poder de compra absurdo nos Estados Unidos, isso aí é inegável, né? Ninguém pode negar esse fato. No entanto, você não tem tanta qualidade de vida no sentido de tempo livre para você e para sua família. Lá nos Estados Unidos, você vai ter que trabalhar muito. Para você ganhar bem, você tem que trabalhar muito. Se você trabalhar 8 horas, fechar seu notebook e sair da empresa, as pessoas vão te olhar com cara de você tá desmotivado. Lembra essa história? Sempre tinha essa história, né? De saiu no horário, você tá desmotivado. Lá nos Estados Unidos tem um pouco dessa cultura. E eu posso dizer também porque eu conheço amigos que trabalham com TI lá, eu conheço, enfim, eu tenho bastante contato lá e é mais ou menos assim. As pessoas trabalham pra caramba. Enfim, só precisava trazer esse ponto aqui porque eu sei que Estados Unidos é um país que as pessoas geralmente almejam também. Mas... Bom, na França, sair do escritório 6 horas da tarde não tem problema, ninguém vai te olhar torto. A qualidade de vida, equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional normalmente é respeitado, então não tem esse problema dos Estados Unidos. Então o salário ali que vocês viram, poderia ser um pouco mais alto, inclusive na França, é um salário para trabalhar das 9 às 6, sem trabalhar até 9 horas da noite, sem entrar às 7 horas da manhã. É um trabalho para um horário comercial normal. No caso da Europa, não é lugar para fazer dinheiro. Você só vai viver, você vai viver bem. Isso não pode negar, ninguém pode negar. Você vai viver bem, mas você não vai fazer dinheiro, esquece. Ou vai fazer, mas assim, bem no lenga-lenga. Eu acho que no Brasil, por incrível que pareça, é possível fazer mais dinheiro do que na Europa, especialmente quando você tem um trabalho que, enfim, pague um salário bom, né? Aí não tem como... Eu tô falando de uma realidade diferente, tá, gente? Eu sei, eu falei bem lá no começo do motivo, que é uma exceção. Motivo número 2, sua família não para no tempo. Esse é um motivo que hoje em dia pesa bastante, né? Quando eu fiz intercâmbio inicialmente, eu tinha 24 anos, fui para Irlanda, né, inicialmente, trabalhei na Irlanda também, então depois de um tempo eu comecei a trabalhar na minha área mesmo, na área de TI, então esse é um motivo que na época não pesava, porque eu era novo. Aliás, eu acho super válido fazer um intercâmbio enquanto é novo, de preferência quando é novo. Depois que você fica mais velho e vai para fora do Brasil e quer viver a vida fora do Brasil, eu acho que algumas coisas começam a complicar um pouco. Por quê? Porque a família vai começar a envelhecer, né? A família vai envelhecer. Seus tios, sua mãe, seu pai, não sei, seus irmãos, todo mundo vai... Bom, então tem essa questão da família, né, pessoal? Realmente, a família vai envelhecer, isso é uma questão, obviamente, muito pessoal de cada pessoa. No meu caso, eu trouxe a minha mãe pra cá. Como foi o meu caso? Eu sou francês, eu me naturalizei francês, e uma vez que você é naturalizado francês, você pode trazer os seus pais para cá. Enquanto você não é naturalizado francês, aí somente o cônjuge pode vir e os filhos podem vir também. Quando você se naturaliza francês, que no meu caso foi depois de 2 anos morando aqui, você pode trazer os seus ascendentes, que são os seus pais, pai e mãe, tá? Bom, isso tá aqui no site do governo, né? Carta de residente de 10 anos de um estrangeiro na França. Então, se você for um ascendente de um francês, estiver às custas desse francês, né? O pai ou a mãe depender desse francês financeiramente, é autorizada a carta de estadia de 10 anos. Então, é possível trazer os pais, tá? Mas tem que ser francês. E para ser francês, precisa morar aqui há 2 anos. Se você tem um diploma francês, que é o meu caso, eu tenho um diploma francês. Se você não tem um diploma francês, é necessário morar na França durante 5 anos e trabalhar durante 5 anos para depois poder pedir a nacionalidade francesa. Vai começar a envelhecer, especialmente as pessoas mais velhas, né? Aí eu tô falando de tios, mãe, né, pais, no geral. Então, agora eu tô com 34 anos, né? Então faz 10 anos que eu fiz intercâmbio pela primeira vez, né, na Irlanda. Vou fazer 35 esse ano, então isso começa a pesar hoje em dia, né? Eu acho que minha família tá ficando mais velha, meus tios, minha mãe, então eu acho que estar próximo deles nessa época, nessa fase, é importante, né? Até porque
de repente acontece alguma coisa, precisa da minha ajuda e eu tô longe, eu acho que eu não sei se eu ia, não sei como eu ia me sentir, entendeu? Então eu prefiro estar perto aqui, ter o apoio deles também, dar o suporte também para minha família. E eu acho que isso é uma coisa de só quem tem um tempo fora do Brasil consegue entender. No começo você não sente tanto, tá? No primeiro ano, segundo ano, você fala, ah, não, beleza, eu vou para o Brasil uma vez por ano. Depois de um tempo você começa a entender isso que eu tô falando. Então eu acho que essa um motivo que hoje em dia pesa bastante, estar próximo da minha família. Motivo número 3, você será eternamente o estrangeiro. Isso é um motivo que pesa muito, principalmente depois de um tempo. Quando você vai para fora inicialmente, você se deslumbra, você acha que aquele lugar é o que você sempre quis, você sente aquele sentimento de pertencimento que é muito legal, é muito bom esse sentimento. Eu já passei por isso em vários lugares. Quando eu fui para Irlanda, na verdade, a Irlanda eu nunca senti que eu pertencia àquele lugar porque é muito frio. Mas quando eu fui para Espanha, especialmente Barcelona, que foi onde eu morei, eu senti exatamente isso. Falei, nossa, eu pertenço a esse lugar. Quando eu fui para Amsterdã, apesar de ser frio também, um lugar super bonito que eu falei, nossa, um dia eu quero morar nesse lugar. Então, você sente essa dopamina, né, de estar morando num lugar novo. Tudo isso é dopaminético, eu entendo. Mas depois de um tempo, e quando eu falo um tempo, eu não tô falando, 1 ano, 2 anos. Eu tô falando depois de 2 anos. Vamos colocar assim, acima de 2 anos, você vai começar a sentir isso muito mais intenso, esse sentimento de, caramba, eu sou estrangeiro, não importa o que eu faça. Eu morava em Barcelona, trabalhava no... Bom, vamos lá. Eu sou estrangeiro, não importa o que eu faça. Eu tenho essa sensação na França? Cara, não tenho essa sensação na França. Por quê? Não porque eu acho que eu sou muito francês e falo francês tão perfeitamente que eu já estou misturado com os franceses de maneira perfeita. Não, é pelo outro lado. Eu acho que a França é um país tão diverso, com tanta imigração, que você ser um estrangeiro aqui, você ter uma origem não francesa, você é ok. Você é mais um que tá nessa situação e tá tudo bem. A França é um país de imigração recente, então você vai ver pessoas que são imigrantes como eu, que chegaram aqui, que são nascidas fora da França. Você vai ver muitas pessoas que são filhas de imigrantes, filhos e filhas de imigrantes. Então, pessoas que têm 20 anos, 30 anos e cujos pais têm 50 anos e são imigrantes. Vieram da África, vieram da América do Sul, vieram mesmo de outros países da Europa. Então, a França, principalmente Paris, é tão diversa que você não tem essa sensação, eu sou eles, eu contra eles, né? Eles são os franceses e eu sou o estranho. Não. Você, no trabalho, você sempre vai ter alguém que tem uma origem não francesa, sempre vai ter alguém que é filho de pais que não têm origem francesa. Isso é totalmente normal, totalmente habitual, corriqueiro. Então, você falar francês com sotaque, por exemplo, os africanos vão ter um sotaque específico quando pessoas que vêm de colônias da França na África vão ter um sotaque específico do francês. Pessoas que vêm do interior da França vão ter um sotaque específico. Pessoas de Paris, que nasceram em Paris, vão ter outro sotaque. Então, isso não é um grande problema, tá? O que é um grande problema é não falar francês. Realmente, não falar francês, isso te deixa um pouco isolado, tá? Você ficar falando inglês, você vai ficar meio em sensação de sou turista. Mas agora, se você conseguir falar um francês legal, você vai ter uma sensação de estar integrado na sociedade, tanto quanto uma pessoa que é filha de imigrantes que têm origem não francesa, ou quanto muitas pessoas que não têm origem francesa. Então, eu não tenho essa sensação de sou estrangeiro. Inclusive, eu tenho um amigo que morou na França, assim como eu, tem o mesmo perfil que eu, foi para Portugal para uma oportunidade profissional, e lá em Portugal ele se sentiu muito estrangeiro. Ele se sentiu realmente eu contra os portugueses, né? Tem todos os portugueses e tem os estrangeiros. Então, tem essa sensação, eu entendo o que o Rafael está falando, é uma sensação que é totalmente válida, mas não é uma sensação que particularmente eu sinta aqui na França. Mas, óbvio, isso é muito pessoal, isso vai variar de pessoa para pessoa.
uma empresa como engenheiro de software sênior, tinha um salário acima da média e ainda assim eu nunca ia ser visto como um nativo, eu nunca ia ser visto como um espanhol. É sempre o estrangeiro. Eu poderia ser líder de equipe, eu poderia ser gerente, diretor, dono de empresa. Eu sou brasileiro, não tem jeito. Você pode jurar bandeira no país estrangeiro, você nunca vai ser visto pela população local como uma pessoa dali. Você sempre vai ser visto como o de fora. Você pode usufruir do país, você pode pagar imposto, você pode declarar imposto de renda, tudo, jurar bandeira, como eu falei, cantar o hino do país, falar a língua nativa fluente ali, a língua local, né, do país, mas ainda assim você não é daquele país. Por mais que você sinta, não, eu sou desse país, eu pertenço a esse país, esse é o meu país, você finja que você não é brasileiro, que não é brasileira, e você fala, não, eu sou desse país, não para a população local. É verdade, gente. Você pode ser só para você, mas para eles você nunca vai ser. E isso, socialmente falando, acaba pesando. Claro que não é uma coisa insuportável, é o preço que se paga para ter uma qualidade de vida, se você quiser. Obviamente que tem pessoas que pensam, tudo bem, eu nunca vou ser visto como local e eu nem preciso, tudo bem, eu moro aqui e curto do país, usufruo do país, né? Tenho a qualidade de vida que eu sempre quis, a segurança que eu sempre quis, e não tem problema ser eternamente o estrangeiro. Para mim, isso pesa. Isso é muito pessoal. Para mim, isso pesa porque eu quero morar num lugar que eu também sou visto como parte daquele lugar. Isso é muito pessoal, mais uma vez. Então, esse é o motivo número 3 que pesa muito na minha decisão. Motivo número 4, diferenças culturais. Aqui também é um outro motivo muito pessoal, né? Eu tô falando aqui da minha experiência, mas eu sou muito brasileiro, gente. Vocês não têm noção, eu sou muito brasileiro. Eu sou do calor, eu sou do clima tropical, é isso, eu sou do samba, eu gosto de feijoada, então eu sou muito brasileiro para morar nesses países. Claro, nesses países também tem coisas legais, né? Eu acho que cada cultura tem sua riqueza ali, né? Vamos dizer assim, mas eu sou muito brasileiro, eu não consigo ficar tanto tempo assim fora, longe dessa cultura brasileira, desse calor brasileiro que é diferente de todo lugar do mundo, tá? Quer você goste do Brasil ou não, a cultura brasileira, o calor brasileiro é diferente de tudo. E especialmente Europa, né? Tô falando da Europa aqui, mas claro que o mundo é gigante. Eu falo sempre Europa, porque eu sei que esse é o continente que as pessoas mais têm interesse em morar. Ou Estados Unidos, né? Estados Unidos também tem ali suas questões, né? Eu acho que não é. Eu acho que existe muita romantização, né? Não é um morango, tá? De morar nos Estados Unidos. Mas enfim, esse é outro tópico. Então, essa questão cultural é uma coisa que pesa muito pra mim. Até hoje beleza, morei na Espanha, morei na Alemanha, morei na Irlanda, mas assim, as pessoas são muito diferentes. Catalunha, Alemanha, por exemplo, as pessoas são muito frias. Não tem como, as pessoas são frias. Quem morou ou mora nesses lugares sabe que eu tô falando, né? Sabe que é uma verdade. Mas enfim, esse é mais um. Sobre esse aspecto de diferenças culturais. Então, aqui na França, realmente, os franceses são mais frios mesmo. O atendimento é realmente mais frio, mais grosseiro. Então, você vai num restaurante, o garçom não vai te tratar como um rei, ele vai te tratar como um usuário do restaurante. Você vai numa loja, o vendedor não vai te ajudar tanto assim, você vai ter que correr mais atrás dele. Então, tem essa coisa de que você se sente menos acolhido, você se sente mais aquela frieza, né? As pessoas falam menos de vida pessoal no trabalho, então no trabalho muitas pessoas não falam se são casadas ou solteiras, se têm filhos ou não falam para onde vão passar as férias, é uma coisa mais fechada no trabalho. Na rua as pessoas são menos solícitas, se você precisar de ajuda, por exemplo, para subir uma mala na escada, alguém vai te ajudar? Sim, provavelmente, mas é mais difícil de encontrar alguém para te ajudar do que seria no Brasil. Tem menos conversas assim durante o dia, por exemplo, você encontra alguém no elevador no Brasil, você vai conversar com a pessoa, você vai pegar um Uber no Brasil, você vai conversar com o motorista. Aqui é muito normal você encontrar uma pessoa no elevador, falar só bom dia e não falar mais nada, você pegar um Uber e não falar nada com o motorista, é muito normal você não ter essas pequenas conversas no dia a dia informais, né? Você ter somente ali a formalidade de falar bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, isso é uma questão pessoal. Para mim, isso me incomoda? Incomoda um pouquinho, talvez. Eu acho que o atendimento aqui em restaurantes, em lojas, poderia ser melhor. Mas não é algo que me incomoda totalmente, tá? Isso é uma coisa pessoal, que vai variar de pessoa para pessoa. Mas para mim não é algo que me incomoda demais aqui na França. E que com certeza impactou na minha decisão. Motivo número 5, suporte familiar. Como vocês bem sabem, eu estou namorando, a Darlene não tá aqui agora no momento, né? Ela tá trabalhando, mas vocês já... Bom, aí sobre o ponto número 5, suporte familiar, né? Como eu havia dito, se você vem para a França, você pode vir com seu cônjuge
ou com os filhos. No momento que você se torna francês, se naturaliza, você pode trazer o pai e a mãe. E só. Então, tios, primo, irmão, todas essas outras pessoas, infelizmente não. Aí isso vai de pessoa para pessoa, o quão você considera importantes essas outras pessoas da sua família para você. Para mim, eu tendo aqui minha mãe, para mim já é suficiente. Então, para mim não está faltando nada. Para mim, na minha opinião, está tudo bem. Porém, para você pode ser que não esteja tudo bem, porque você sente falta dos tios, dos primos, dos irmãos, etc, tá? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você acha que eu agreguei alguma informação útil sobre a França, deixa o like. Valeu, falou!